Então, gente, sou eu, Flávio, aqui para mais uma aula. Já falei sobre essas teses aqui até da minha casa em obra. E hoje eu vou estar falando aqui com vocês sobre uma coisa que é chamada de grandezas. Eu acho que vocês já viram que tudo a gente tem uma medida. Por que isso existe? Por que a gente tem essa diferença, né? Porque a gente tem uma necessidade de ter uma proporção para ter, às vezes, até uma comparação com alguma coisa. Por exemplo, eu preciso saber quantos quilômetros são daqui. Eu moro no Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro até o Espírito Santo. São tantos quilômetros, não sei de cabeça, mas fica difícil eu perguntar, por exemplo, quantos milímetros são daqui até Minas Gerais. São muitos mais. E a grandeza serve justamente para isso. Existem diversos tipos de grandeza, diversos tipos de medidas, entre outras coisas. Medidas de peso, de altura, de comprimento. E existem diversas coisas que a gente pode usar. E aqui eu vou estar falando de algumas. Eu acho que vocês, entrando no capítulo, olhando o capítulo, tem uma listinha, uma tabelinha ali bonitinha, e vocês podem ver. Mas, por exemplo, eu vou estar falando no caso das medidas do sistema internacional. O que é o sistema internacional? Existe uma padronização para que as medidas que eu use aqui sejam as mesmas medidas que eu use, por exemplo, na Inglaterra e tal. Óbvio que nem sempre é usado, mas quando eu faço um trabalho científico, alguma coisa, para eu mandar e eles compreenderem, a gente usar a mesma medida. Então, adota como uma medida padrão. E aí a gente pode converter para uma medida que não seja padrão, mas é isso. E aí nós temos, por exemplo, o comprimento, que no sistema internacional é medido em metro. Nós temos a massa, né, que é medido em quilograma. Nós temos o tempo, que é medido em segundos. Nós temos a corrente elétrica, que é medida em amperes. A gente tem a temperatura, que é medida em Kelvin. É interessante a temperatura que a gente está acostumado, né, com graus Celsius, mas o sistema internacional usa o Kelvin, né? Eu acredito que vocês viram isso até no primeiro capítulo de física. Nós temos a quantidade de substâncias, né, que é o nosso famoso mol da química, que eu imagino que vocês já tenham visto, se não vão ver bastante na química direto, tudo é mol, que é aquela coisa de 6,03 vezes 10 a 23, né? Nós temos também intensidade luminosa, né, que é a candela. Então, nós temos diversas coisas para classificar, para estar medindo, para estar pesando, para ter essa noção. E nós temos aqui o sistema internacional. O interessante lembrar é que eu posso estar botando uma grandeza em relação a outra grandeza. Por exemplo, nós temos quilômetros por hora. Então, o que é quilômetros por hora? A cada uma hora eu tenho tantos quilômetros. Sei lá, eu estou a 60 quilômetros por hora. A cada uma hora eu vou ter 60 quilômetros. Então, eu passo uma grandeza em relação ao outro. Metro cúbico por segundo. Eu estou enchendo um balde com água. E aí esse balde está enchendo 1 metro cúbico por segundo. Então, em 1 segundo, ele meio que preenche um cubo, que tem as medidas que seja 1 metro, 1 metro e 1 metro. Então, é mais ou menos isso. Então, botar uma medida em relação à outra é uma coisa importante também, a gente saber mesclar elas uma com a outra. Então, eu também vou estar passando agora, que no caso isso aqui deve ficar para outro vídeo, que você imagino que vocês vão ver daqui a pouco, que é a questão de mudar uma medida para outra. E é isso aí, galera.